Muito boa tarde, YouTube! Sejam todos muito bem-vindos para essa terça chuvosa, feriado em São Paulo, 3 da tarde, o nosso encontro de toda terça-feira, né? Terça-feira é dia do quê? É dia da Terça DM. O que é a Terça DM para quem está chegando, para quem nunca ouviu falar, para quem quer ver, enfim? É um projeto de um ano e hoje nós estamos na semana de número 35 para a gente falar reflexões administrativas. Então, na terça DM, a gente não fala de cera, a gente não fala de ponto, a gente não está falando de produto, nada disso. Até pode rolar alguma coisa nesse sentido, mas a terça DM ela é feita exclusivamente para a gente falar para profissionais da área, né? E pode ser desde o dono até a recepcionista, a depiladora, a manicure, sobre dúvidas administrativas e o que a gente pode melhorar no nosso negócio através de um processo, de um tipo de comportamento, né? De uma administração da porta para dentro. Por quê? Não adianta eu querer administrar a coisa do outro, não adianta eu querer me comparar com o outro, porque nós temos que pensar no nosso negócio e ninguém vai administrar o nosso negócio, somente a gente tem esse interesse, né? Então a Terça DM é para a gente mandar dúvidas, mandar perguntas dos nossos bastidores ali do dia a dia, as nossas angústias. E como é que você chega aqui e manda pergunta? Bom, se você quiser que a sua dúvida seja sanada, você tem que estar no grupo de WhatsApp, que o link está na bio do Instagram. Você entra lá, fica lá, esse grupo é aberto e toda semana eu pergunto: ei, o que nós vamos falar essa semana, né? Qual que vai ser o nosso tema da terça DM? Então, a gente se fala aqui pelo canal do YouTube e coloca todas as informações, tá bom? Hoje, o tema veio, o porquê aprender a gestão de pessoas é a melhor escolha para os problemas da sua empresa, em função dessa minha embaixadora que sempre coloca esse tipo de reflexão, né? A internet me consome, eu não sei o que é melhor. E realmente a gente tem uma enxurrada gigantesca de informações, né? Então, se a gente for seguir tudo, a gente fica doido e a gente não faz nada. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma enquete no Instagram da Serapura Oficial, perguntando assim: qual a maior dificuldade na administração, em administrar a sua empresa? Qual é a sua maior dificuldade em administrar a sua empresa, tá? E aí, eu coloquei as coisas que as pessoas mais pensam, né? É a gestão financeira, de fato, que é mais desafiador para você? É a gestão de pessoas? É a gestão de processos e de rotinas? É a gestão entre a sua empresa e a sua família? Você ficar nessa, né? O que eu faço? Como eu sou autônomo, a empresa é minha, eu não sei quanto tempo que eu devo trabalhar, quanto tempo que eu devo cuidar da minha família. Então, a pergunta é essa, tá? Então, já vou responder. Boa tarde para vocês que estão chegando. Filomena, que estava mais cedo, Carlinha também, Claudiana, que chegou, Rosana, boa tarde. Sejam bem-vindas aqui. Olha só, eu vou me despedir do pessoal do Instagram, porque o nosso bate-papo é sempre pelo canal do YouTube, certo? Então, pessoal do Instagram, se vocês querem bater esse papo e entender o que a gestão de pessoas afeta na sua empresa e por que você não vai conseguir resolver o restante se você não resolver a gestão de pessoas, eu espero vocês aqui no Instagram da Serapura, no Instagram não, no YouTube da Serapura Oficial, tá bom? Eu vou ainda dar uns recadinhos aqui, então dá tempo de você se deslogar aqui do Instagram e correr para o YouTube para a gente poder conversar aqui, você fazer sua pergunta, a gente tá junto nessas, tá bom? Um beijo, pessoal do Instagram. Espero vocês, Francine, Nice, Margot, Gabi, Oliveira, Fátima, um monte de gente aqui. Tatiana, Yara, Dinha, Rô Gomes, Jace, Depiele, Antônia. Venham para o canal do YouTube da Serapura Oficial, tá bom? Um beijo. Bom, gente, encerrei aqui. Deixa eu só encerrar meu vídeo aqui do Instagram para eu poder, então, dar continuidade aqui, tá? Isa, boa tarde. Jéssica, boa tarde. Olha só. Vamos pensar uma coisa juntas, tá?
eu coloquei a segunda pergunta, a seguinte pergunta no nosso Instagram como uma enquete hoje, tá? E aí me diz vocês que estão aqui na sala já, se vocês chegaram a responder essa enquete, tá? Qual a maior dificuldade em administrar a sua empresa? É a gestão financeira? É a gestão de pessoas? É a gestão de processos e rotinas? Ou é a gestão entre a sua empresa e a família, né? E o que você tem no núcleo familiar aí de equilibrar esses pratos, né? E a maior parte das pessoas, eu já tenho, obviamente, eu vou entrar aqui no meu no Instagram agora, só para eu ver como que estaria agora, nesse minuto, a resposta, tá? Porque na hora que eu postei, a resposta era a maior parte problema com a gestão financeira, tá? Vamos ver se eu fosse verificar isso agora, se isso vai se manter com as respostas, que a gente sabe que as respostas vão mudando, certo? Vamos lá, ó, tô com ela aqui. Ainda a gente teve uma pequena mudança do que foi publicado, mas ainda aumentou, na verdade, eram 43% que as pessoas tinham colocado sobre gestão financeira, e agora já está em 50%, seguido de processo e seguido de gestão entre a empresa e a família, tá? Então, olha só, por que que isso tem relação? Primeiro que ninguém das pessoas que viram já essa enquete e votaram, selecionou a gestão de pessoas. E olha como isso tem relevância na pergunta que a gente vai responder hoje. Por que aprender a gestão de pessoas é a melhor escolha para os problemas da sua empresa? Então, se você entende que a sua empresa tem um problema financeiro ou de processo, né, como eu coloquei, rotina, ou equilibrar aí a sua família com a sua empresa, por que que as pessoas não atuam na gestão de pessoas? Alguém aqui que está comigo no chat quer sugerir uma resposta? Em Jéssica, Isa, Filomena, que vocês colocaram o financeiro aqui, né? E família, que são essas dificuldades. Mas eu quero saber de vocês por que que as pessoas não enxergam que é a gestão de pessoas que vai fazer essa mudança. Eu quero saber se alguém entendeu aonde está o pulo do gato. Hein? Boa tarde, Emily. Conseguem me dizer aonde está o pulo do gato? Vou ficar aqui aguardando um pouquinho. Eu quero que vocês pensem. Pensem comigo. Vamos fazer uma construção aqui? Vocês que estão por aqui, estão me ouvindo? Estou aqui justamente para aprender. É isso aí, né, Isa? A gente está sempre para aprender. E eu aprendo demais com as terças ADM, porque eu também tenho que pôr minha cabeça para funcionar, né? E claro, cada resposta, cada coisa que acontece, eu tenho que pensar, por que será que as pessoas pensam isso, né? Ou por que que elas não pensam? Porque a gente está muito ligado sempre ao financeiro, certo? Porém, quem é que faz o financeiro da sua empresa? É você. Então eu quero fazer uma pergunta. Se o financeiro é um desafio, me escreve aqui o que você faz, o que você anda fazendo para construir um financeiro melhor. Coloca aqui para mim, o que você faz para construir um financeiro melhor? Atendendo e ouvindo. Muito bem, dona Emily. Muito bem. Gente, é uma chuva em São Paulo sem parar, um frio absoluto, que dá uma preguiça, né, da gente fazer. Mas o que que acontece? Por que que eu tô aqui hoje, no feriado, no frio e com preguiça? Porque existe uma rotina a ser cumprida. E essa rotina, ela só consegue ser cumprida porque eu sei fazer a gestão de pessoas. E o que engloba a gestão de pessoas? E é aí que eu quero que vocês cheguem comigo nessa conclusão. Como a gente consegue resolver todo o restante a partir da gestão de pessoas? Vamos pensar?
Pensem juntas, vamos juntas pensar isso e tentar chegar numa resposta sábia. Em Isabela, em Emily, em Jéssica, Claudiana, Rosana, Carlinha, Filomena, contem aí. Vamos pensar? Captação e fidelização de clientes, administrar meu negócio da porta para dentro. Muito bem, Claudiana, sua resposta com relação a melhorar o financeiro, certo? A outra coisa que também é importante é você ter o controle do financeiro, para você saber qual é o problema financeiro que você vive, né? Você vive porque você tem pouco cliente, você vive porque você tem pouco dinheiro e você está ligando uma coisa a outra, mas a gente só sabe isso a partir do quê? Do controle, certo? Eu preciso fazer um controle financeiro para entender se cabe mais cliente na minha agenda, para eu poder equilibrar todos esses pratos, para saber quanto eu preciso ganhar para que seja suficiente esse financeiro. Então, para que eu traga a clareza de que o meu financeiro é um desafio, a primeira coisa é que eu tenho que saber quanto que eu espero ganhar. Porque se eu esperar ganhar dentro do que eu cobro versus quantos horários eu tenho, e isso não for possível, eu já vou ter uma frustração aí. Por quê? Porque eu estou sem fazer essa análise, eu não faço conta, eu só tenho o sonho, né, ou o achismo, mas eu não estou administrando de fato, tá? Vamos ver aqui que já colocaram. Desenvolver a organização das pessoas, a Jéssica colocou. Aí colocou a Isa, verdade, mas a minha maior dificuldade é não poder ainda trabalhar de forma fixa, aonde eu poderia ter um controle financeiro, pois tenho um filho pequeno e muitas coisas interferem. Tem relação e ao mesmo tempo não tem relação, tá? Porque a gente acaba, e isso é natural para qualquer pessoa, dentro de qualquer atividade que a gente fazer, a gente não querer achar soluções e nos dar desculpas para não dar o próximo passo, tá? Antônia, tô aqui, é para você, Antônia, essa construção. Estou com poucos clientes no momento, passando por uma fase complicada, onde tudo interfere no controle financeiro e família e empresa. Bom, vamos pensar juntas, tá? Se o financeiro ele é ruim ou ele não é claro para mim, eu é que preciso tomar rédeas desse financeiro. E eu tomo rédeas desse financeiro primeiro, tentando entender comigo aonde eu quero chegar e quanto dentro do que eu já tenho eu posso chegar. Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Não adianta vocês estimarem querer ganhar mais, porque o financeiro não está bom. A gente tem que chegar num número, né? Então, o número é assim: eu quero, vou dar um exemplo qualquer, tá? Eu ganho, vamos supor, 5 mil. Eu quero sair dos 5 mil para os 10 mil, certo? Esse é o seu objetivo. Você tem o sonho de melhorar esse financeiro. Só que se eu pegar os horários que você tem disponíveis dentro da semana, dentro dos dias que você se propõe a atender, versus quanto você cobra e o seu ticket médio, pode ser que essa conta já não dê certo. Por quê? Porque pode ser que ou você não tem horários suficientes ou o seu preço não está adequado. Você vai ter que dar um passo atrás antes de pensar nisso. Se esse objetivo for ser atendido com a sua prestação de serviço, com o seu atendimento. Claro que essa renda pode ser uma composição. Só que se eu não tenho isso claro, eu não tenho como arrumar a minha parte financeira. Então, o que vocês, de uma maneira geral, pensam é numa coisa milagrosa e sem passo a passo. Então, quando a gente tem um objetivo, a gente tem que olhar o objetivo final, verificar se ele é possível e ir fatiando esse objetivo. Bom, eu agora, com os horários que eu tenho e com o valor que eu cobro, eu não vou chegar nesses 10 mil, mas eu posso sair de 5 para 7. Então, eu vou fazer assim, assado, assado. Eu vou olhar esse número e aí, para isso, eu vou precisar de disciplina, de processo, de documento, certo?
Muito bem. Então, o financeiro, a gente sabe que a gente vai precisar de mais informações para construir também esse financeiro, certo? Não adianta você só desejar ganhar mais, mas você não tem ferramentas para ganhar mais, tá bom? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Lorival Dani, estou com a conta. Ah, não, é a Keila do Paraná. Muito bem, Keila. A Rosana mandou, por isso é de extrema importância separar as contas pessoais da empresa. É importante não, né? É fundamental, senão você não tem essa visão. Catita, Rio Grande do Sul, seja bem-vinda, meu amor. Amo aprender com a Dani sempre, que legal. Rô, independente do valor do faturamento, se é pouco ou não, precisa organizar o que é da empresa. Até para definir metas, precisamos saber quanto normalmente faturamos além dos custos. Exato. Então, olha só, metade das pessoas já disseram que elas têm dificuldade financeira. Só que elas têm essa dificuldade financeira não é só porque não entra cliente, porque pode ter um monte de coisa errada, que não é necessariamente. Você pode ganhar, às vezes, mais tendo o mesmo número de clientes. O que a gente precisa é enxergar isso. E como é que a gente enxerga isso? Fazendo um DRE, né? Fazendo acompanhando nossos resultados, né? Sabendo quanto eu faturo, quanto eu gasto, aonde eu posso enxugar, aonde eu tenho que investir mais. Se eu não tiver isso claro na minha frente, como é que eu vou conseguir aumentar? Né? A gente não aumenta assim, meu problema é financeiro. Até porque se você não tem controle nenhum e se você ganhar um dinheiro a mais, você também não vai fazer nada, porque esse dinheiro vai sumir. Vocês já ouviram a coisa do que, às vezes, nossa, eu trabalho, o dinheiro não rende? Porque você não sabe onde está o dinheiro, você não sabe onde ele está sendo investido, você não tem controle se ele está sendo mal investido, ou se você está custando muito sua operação, você não está enxergando os dados. Então, não adianta só você ter o problema financeiro, você tem que agir neste problema que você considera financeiro, tá? Aí a segunda resposta, a maior resposta, foi processos e rotinas, certo? E aí, olha como as coisas têm ligação. Se você não sabe fazer gestão de pessoas, a primeira coisa que você não sabe fazer é a sua gestão, porque você faz parte da gestão de pessoas. Então, quando você não tem gestão de pessoa, você não tem processo, porque você está falando de você. Você não tem rotina, você não sabe desmembrar o seu tempo para a empresa e para a família, e você não vai conseguir fazer o financeiro. Então, mais importante do que todas as outras informações que foi perguntada, né, na pesquisa, você tem dificuldade com a gestão financeira, processos e empresa, ou gestão de pessoas, ninguém diz que tem problema com a gestão de pessoas. E é na gestão de pessoas onde começa tudo, porque se você não se melhorar em comportamento, em ação, em planejar e fazer, né, em dar um passo de cada vez, você tem 30 problemas, você não vai resolver todos. Você tem que pegar o que é mais perigoso nesse momento, o que te incomoda mais, e falar: eu vou trabalhar nisso agora. Então, se o seu problema todo for financeiro, você tem de fato que parar tudo e olhar você como gestão de pessoas, da sua pessoa, né? E a gente, quando fala de gestão das pessoas, a gente está pensando só no outro, né? Só que quando a gente sabe se gerir, a gente também sabe gerir o outro. É mais fácil você ter o controle do outro quando você sabe fazer a sua gestão. Porque quando você sabe fazer a sua gestão, você tem um monte de coisa que é importante dentro desse processo. Vou falar, deixa eu ver quantas coisas eu anotei aqui. Eu anotei 7 coisas importantes quando você tem a gestão de pessoas, tá? Que ninguém votou em gestão de pessoas, lembrando a enquete. As pessoas se pegam que é o financeiro que vai fazer a mudança. Gente, o financeiro vai ser uma consequência. Quando você mudar o seu comportamento em se propor e fazer as coisas, em olhar e entender, em traçar o objetivo, em fatiar isso em pequenas metas, aí sim esses outros pontos vão caminhar juntos. Porque se você tiver uma boa gestão sua, você vai conseguir fazer o quê? Criar rotinas. Você já vai eliminar a parte de rotinas e metas e processos. Você vai conseguir
fazer isso de uma forma mais leve. Quando você conseguir você se concentrar nisso, você consegue também gerir o outro nessa parte. Se você tiver organizado na sua rotina, hoje eu faço isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, isso eu não posso deixar de fazer, é uma sequência de coisas. Automaticamente você vai dizer não para o que você não tem tempo, para o que é bobagem, para a televisão demais, para a internet demais, e você vai começar a administrar da porta para dentro. Quando isso passar a ficar natural na sua vida, o financeiro vai ser uma consequência, porque você vai estar mais focado, você vai estar com entendimento diferente, você vai ter os números, os objetivos claros na sua cabeça. Então, tudo começa na gestão de pessoas. E a primeira pessoa que você tem que saber gerir é você. Agora, se você pegar, por exemplo, um dia frio como hoje, eu tenho todos os motivos do mundo para dizer, ai, hoje está frio, hoje é feriado em São Paulo. Eu ontem tive uma noite emocionante e minha energia foi toda despendida numa entre aspas, despedida com pessoas muito queridas, né? Então gastei muita energia ali. Tá frio, é feriado. Eu vou cancelar esse terça DM, eu não vou estar aqui. Eu não vou fazer, né? Porque eu posso cancelar. Eu tenho essa liberdade de fazer isso com vocês, né? E comigo. Só que a primeira pessoa que eu tenho que gerir dentro das coisas que eu me proponho a fazer sou eu mesma. E a gente tem que pensar isso o tempo todo, né? Por quê? Porque senão a gente vai arrumar desculpa a vida inteira que é o outro que não faz, é por causa do outro que eu não vou. É mais honesto a gente dizer, eu não quero fazer, né? Eu poderia dizer hoje, eu não quero fazer o Terça DM. A gente não tinha tema, eu perguntei no grupo, ninguém falou nada, né? Eu falei, eu acho que eu não vou fazer a gestão de pessoas, né? A Terça DM, não vou fazer. Então, existem sempre todos os motivos, mas quando eu começo a olhar que esse comportamento parte de mim e que eu não tenho que depender do outro, eu mudo a minha vida e mudo a minha empresa e mudo tudo que é meu. E, consequentemente, quem está junto, eu consigo também levar essa mudança. E quando a gente está falando de equipe. Então, como é que você vai fazer a gestão de uma equipe, ou como é que você quer fazer uma gestão de uma equipe eficaz se você não sabe se gerir enquanto pessoa? Então, nada vai começar no financeiro só, nada vai começar no processo, porque para ter processo, precisa ter uma pessoa que faça o processo. Para ter rotina, tem que ter uma pessoa que entenda a importância da rotina. Para equilibrar os pratos entre a importância da família, né? Lembra que eu falei em uma aula passada, assim, um bate-papo, sobre o tripé, né? Qual é o tripé principal da nossa vida? Família, relacionamentos, né? Filhos, marido, amigos, é um tripé. Segundo tripé é o tripé financeiro, trabalho, né? Tudo que a gente quer conquistar, construir, a parte financeira mesmo. E o terceiro tripé é saúde, né? A gente tem que estar bem fisicamente, a gente tem que. Então, assim, como que você vai construir uma vida sem saúde? Se você não tem saúde, é difícil que você consiga trabalhar, né, manter o seu ritmo de trabalho, a sua rotina, e você também vai ter, eventualmente, algum problema com a sua família, se você só fica doente, né? Por quê? Vai chegar uma hora que os outros, quando você tem o tripé e um tá mal, os outros também vão bambeando. E isso serve para todos. Não adianta também você ter saúde, você ter um trabalho que você goste, mas você não está bem com a sua família. Seu marido não te apoia, você não tem essas coisas em casa, você não tem uma base importante ali para, né, para ter motivos para continuar. Ou tem muito problema com os filhos, enfim. Ou você tem uma família maravilhosa, uma saúde de ferro e você não tem dinheiro nenhum. Também a coisa não vai rolar. Só que tudo isso está ligado a você, porque você é a sua empresa e você tem que lembra que administrar é da porta para dentro? Então, da mesma forma que você administra a sua empresa da porta para dentro, você se administra. E para você conseguir todo o restante, você precisa estar bem. Você precisa estar auto-administrável para conseguir gerar resultado, entender o que o financeiro importa, né? E como ele importa. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, eu não ganho dinheiro nenhum. O dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai, e eu nunca vejo a cor do dinheiro.
Mas se aquilo tivesse organizado, talvez a pessoa tivesse uma riqueza que ela não imagina que ela tem, né? Então, eu pego casos assim de consultoria que a pessoa fala: ah, a empresa está muito ruim, né? Não tem dinheiro para nada. Você faz um ajuste, você entende o DRE da pessoa, fala: não, não está tão ruim quanto você falou, mas é que não tinha organização, então não dava para ver o buraco. Ou então, o pior, né? A pessoa achar que está indo tudo bem e ela não faz, não acompanha os custos dela, não acompanha a parte financeira, e quando a gente vê é um buraco negro gigantesco, né? Então, a gente tem vários exemplos para permear o que eu estou falando. É a casa toda bagunçada, você só consegue limpar uma casa quando você recolhe a bagunça, para você entender o tamanho da sujeira que ela tá. Se você for limpando uma casa com brinquedo, com tudo caído no chão e você mantiver lá, você vai continuar com a casa mais ou menos limpa, mas você não vai ter ainda total visão daquele chão, porque está cheio de coisa. Então, a gente tem que ir limpando essas camadas aos poucos, tá bom? Deixa eu ler aqui para a gente falar um pouquinho mais. Eu parei aonde? Zezé, querida, muito boa tarde, atrasada, mas estou aqui, muito bem. Isa mandou um aplausinho, Rosana também, Jéssica mandou uau, a gestão de pessoas é o mais importante. É o mais importante, só que ela tem que começar por nós, né? Qualquer gestão para outra pessoa ou para qualquer um desses itens, né? Para que eu consiga um financeiro saudável, eu preciso me administrar, a me dar rotinas e processos para que eu consiga montar um financeiro saudável. Então, tudo vai começar por mim, né? As coisas não vão acontecer do nada, tá bom? Dani, eu sofri bastante quando saí de um salão de porte grande para empreender. Minha dificuldade era cobrar as clientes. Hoje já melhorei muito. Então, quando a gente fala, eu tenho dificuldade em cobrar, né? Primeira coisa, primeira dica que eu vou dar para você é assim: quanto você quer ganhar? Qual é o seu objetivo por mês, né? Ele tá baseado no que você ganhava enquanto você trabalhava para o outro, né? Quanto você quer que essa sua hora valha, né? Ou quantos dias da semana você quer trabalhar, porque tudo isso é possível você chegar num valor de possibilidades hoje ou não. É claro que a gente não tem como trabalhar com o impossível, por isso que a gente tem que ter consciência das coisas. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o meu sonho fosse. Deixa eu pensar numa coisa que não tem como acontecer hoje. Ah, eu tenho 1,76 m. Eu sou relativamente alta, tá? E o meu sonho, que vai me deixar feliz, meu objetivo de vida, era ter, para eu resolver minha vida, era ter 2 metros. Se não existir um implante de pernas, né, uma cirurgia que me coloque um osso a mais, que eu nem sei se existe, pode até ser que exista, mas eu desconheço nesse momento, eu estou sonhando o impossível. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então, também não adianta a gente sonhar o impossível. Ah, eu quero ganhar 50 mil por mês. Só que eu não sou uma referência, né? O que eu cobro hoje versus o tempo que eu tenho, mesmo se eu trabalhar 24 horas por dia sem parar, sem dormir, ou dormindo 2 horas, no ticket médio que eu cobro, eu não vou chegar a isso. Então, a gente não pode ser louco de achar, né? Por isso que não é o sonho pelo sonho. Eu vou chegar lá um dia, mas eu preciso galgar outros passos antes. Então, por isso que eu falo, o nosso objetivo tem que ser fatiado, nosso sonho, ele existe, o nosso desejo, mas a gente tem que fatiar esse sonho para que a gente chegue em algum lugar, tá bom? E ir fazendo isso aos poucos, e resolvendo um problema de cada vez. Ah, e o financeiro é o pior? Então, deixa primeiro eu entender como é que está o meu financeiro, né? Porque para eu chegar em algum lugar, eu preciso saber onde eu estou. Se eu não sei onde eu estou, como é que eu falo? Olha, vem me buscar aqui. Aqui aonde? Como é que eu te ajudo se eu não sei onde você está? Me dá uma coordenada. Olha, eu estou assim, eu tenho tanto de dívida, aí você põe lá no papel, eu tenho tanto de dívida, eu tenho capacidade física de atender isso, eu tenho cobrado isso, né? Já tenho uma fonte de pesquisa que meu cliente, nesse momento, não paga mais, né? Ou eu tenho que ter outros produtos agregados, eu tenho que pôr alguém para trabalhar comigo, eu tenho que ir estruturando isso para entender como é que eu vou chegar naquele objetivo, certo?
Deixa eu ver o que a Rosana colocou. É porque muitos pensam em gestão de pessoas apenas quando tem equipe, exato. E o que você disse faz todo sentido. Começamos a gestão por nós mesmos, exato. Se eu não sei me gerir, se tudo é uma desculpa para mim, eu também não vou conseguir gerir uma equipe que vai me dar desculpas o tempo inteiro. Ou eu vou fazer o pior. Eu quero do outro que eu também não dou, né? Que é muito ruim também, né? A Isa mandou um verdade. Jéssica, tenho a mesma dificuldade que ela. Trabalhava numa clínica que tinha secretária. Quando fui empreender sozinha, tive muita dificuldade para trabalhar com agendamento e pagamento de clientes. E ok a gente ter essa dificuldade. É natural que a gente não entenda como é que a coisa vai funcionar. Mas como é que você aprende a fazer funcionar? Colocando no papel, testando. Você pode sair de um lugar que você trabalha cobrando a mesma coisa que aquela clínica cobrava, ou talvez um pouco menos, porque você vai ter menos despesa, você vai estar sozinha, se o seu cliente te acompanhar. Só que a partir daí, isso não é fixo, porque você começou a cobrar, aí você viu, aí você vai pôr no papel, aí você vai descobrindo, não, mas isso não paga isso. Não, mas para fazer isso eu tenho que ter um esforço que eu estou me ausentando da minha família, então também não vale a pena. Talvez nesse momento para mim, né? Ou não, para mim vale agora porque eu estou numa idade que eu não tenho filho pequeno, então tudo vai colaborar para eu trabalhar mais horas. Então, cada história é uma história, é individual. Por isso que a mudança do comportamento é individual. Você pode ter 30 processos descritos de como fazer. Tem gente que vai conseguir e tem gente que não vai conseguir, porque não está ligado ao processo, está ligado ao comportamento. E isso é individual, é a administração da gente, que é o mais difícil. Não adianta a gente querer administrar tudo se nem a gente, que você fala assim, eu quero emagrecer, só que você não quer comer menos, você não quer comer melhor, você não quer ir para academia, e você quer que não passe de mágica o peso excessivo vai embora e te dê um beijo, um tchau, um abraço, fala: olha, amor, eu estava muito feliz aqui nesse corpinho, mas eu não estou mais. Isso não vai acontecer se você não mudar o seu comportamento. Se você quer ganhar mais nesse momento e você não tem como aumentar o ticket, você tem que abrir horários na sua agenda, né? Se você não tem clientes, você tem que se colocar mais visível para que esses clientes te vejam e te achem. Não adianta você ficar sentada na sua cabine esperando o universo, Deus Todo-Poderoso ter misericórdia, que todas as orações vão dar certo e Deus vai descer à terra e vai olhar só para você, porque nós não somos seres especiais perante Deus. E esse é um erro comum da gente acreditar que Deus vai olhar para mim, vai ter. Por que ele vai olhar para você e não vai olhar para o teu vizinho? Por que ele vai olhar para você e não vai olhar para outra pessoa que está pior? Né? Ou ele vai olhar para todos, ou ele não vai olhar para ninguém. Só que a gente tem essa mania de colocar a responsabilidade no outro, no marido, no filho, no Deus que não fez, mas quando Deus faz, aí ele é bom, quando acontece alguma coisa, olha para as coisas que vão acontecendo e se autorresponsabilize, você é a sua empresa, né? E você é a pessoa que precisa agir e mudar de comportamento. Verdade, acho que a maior dificuldade é gerir nós mesmos, com certeza absoluta, né? Quando eu vi o resultado da enquete, eu quase caí da cadeira. Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não entendem que é o comportamento delas que pode mudar todo o jogo, é o que a gente faz. Aí eu fiz no meu Instagram pessoal hoje, aí vai acabar minha bateria. Eu coloquei no meu Instagram pessoal hoje, que eu fui treinar mais cedo, falando, né? Eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas eu fui treinar, coloquei uma fotinho da academia e coloquei assim: você se planeja para o próximo verão? Porque, óbvio, hoje está um frio lascado, é inverno agora em São Paulo e está frio mesmo. Eu não estou pensando no dia de hoje, mas eu já estou me programando para o próximo verão, para estar com o corpo melhor, estar no peso que eu quero estar, para as viagens que eu vou fazer. Mas não adianta eu fazer isso quando chegar janeiro, eu tenho que programar antes, eu tenho que fazer antes. E aí, para isso, eu tenho que abrir mão de um feriado, de um dia que está frio, da vontade que eu tenho de deitar no sofá e comer o dia inteiro. Não é isso? A gente tem que tomar as decisões. Então, eu coloquei lá, você é uma cigarra ou você é uma formiga?
Ou você vai trabalhar tudo antes, vai planejar, vai pensar, vai se cobrar, né? Vai administrar a sua empresa da porta para dentro, que é o trabalho da formiga que ela faz lá, para ela colher os frutos no verão, ou você vai ser uma cigarra, que você, em cima da hora, vai falar: ah, eu fui fazer tal coisa, não deu certo. Mas não deu certo, não é só porque não deu certo, é porque você não se prepara, você não planeja, você não estuda. Aí, quando aparece uma oportunidade, realmente pode não dar certo, porque pode ter uma outra pessoa com um comportamento diferente de você. E a oportunidade foi dada igualmente para todo mundo. Só que depende quem que vai pegar essa oportunidade, com que comportamento vai pegar, certo? Então, tudo quando a gente vê, deu certo para tal pessoa e não dá para mim, ou deu certo para o meu vizinho e eu não consegui, a gente tem que parar e pensar aonde que eu posso melhorar. Porque é o meu comportamento que pode ter feito a diferença. É o não planejamento, né? Por que eu só entro em dívida? Nossa, eu sou uma azarada mesmo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o seu comportamento, a falta de responsabilização que você deixa de fazer, a vontade, muitas vezes, de ser vítima dos processos, né? Porque tudo dá errado, ou é aquela pessoa que reclama a vida inteira, mas não levanta a bunda do sofá para fazer nada. Então, vai ter todo esse desdobramento depois, né? A Isa colocou minha altura quase. Imagina a hora que a gente for abraçar a Isa, que a gente for agarrar. Vai dar certinho. Tudo no papel, isso aí. Eita glória mesmo. Então, gente, eu até coloquei aqui umas coisas importantes da gestão de pessoas quando a gente falar pensando no outro, tá? Vou ler algumas coisinhas aqui para vocês e depois eu mando no grupo para quem tá lá. Olha só, quando a gente tem a gestão de pessoas, nos colocando também nessa posição, tá? A gestão de pessoas não é o outro, é a gente em primeiro lugar, tá? É assim, ó. Primeira coisa, aumento de produtividade. Então, se eu sei gerir o meu dia, então é ruim a gente dar exemplo da gente mesmo, né? Não quero parecer assim, eu também tenho 1 bilhão de dificuldades como qualquer pessoa. Mas hoje, eu já fiz as comidinhas que eu quero para a semana, já deixei organizada. Eu já fui para academia, eu já falei com cliente, eu já falei com embaixadora, né? Eu já organizei o meu dia e é um feriado. Eu poderia também ter feito a escolha de não fazer nada, porque eu tenho tudo mais ou menos planejado. Mas você tem que fazer isso antes, né? Como é que você vai fazer? Como eu já sei que às terças eu tenho terça DM, então eu não me deixo ficar num dia preguiçoso. Por quê? Porque eu já sei que eu vou ter que ter essa missão do trabalho, que eu me comprometi por 1 ano e que eu vou cumprir. Nós estamos na semana 35, vamos até as 52, faltam algumas semanas pela frente, eu vou cumprir até o momento em que eu me propus a fazer, certo? Então a gente vai ter isso. Só que o que isso aumenta a produtividade? É a organização que você tem, né? De cumprir as rotinas, de fazer. Muita gente desiste no primeiro, a primeira dificuldade, eu tinha que preencher um documento. É difícil, eu não faço mais. Eu não faço mais, eu vou ter que contratar alguém para fazer, ou meu Deus, aí começa aquela coisa. E realmente, se você tem muitas vezes recurso financeiro, vale a pena se pagar para alguém. Agora, se você não tem, você tem que sentar a sua bunda e fazer. Você não tem alternativa agora. Agora não é a hora de reclamar, de pensar, ai meu Deus, é a hora de fazer, para lá no futuro, no verão, você falar, tô com o corpo que eu plantei ali atrás, né? Que a gente vai plantando para ir colhendo. Aí, então, o aumento da produtividade é uma das coisas importantes quando a gente tem essa gestão, tanto nossa quanto das pessoas que trabalharem com a gente, tá? Porque quando a gente faz a gestão de pessoas e a gente conhece também como as pessoas mais ou menos funcionam, a gente adequa a elas impostos mais próximo ao que elas vão produzir melhor. Então, tem uma infinidade de benefícios aí. A segunda coisa da gestão é a melhoria no ambiente de trabalho, de fato, né? É ter um trabalho organizado, né? As pessoas, por exemplo, vou falar coisas de salão, né? Reclamam demais. É porque vigilância sanitária é um saco. É porque tem que ter o bombeiro, tem que ter licença. Gente, tudo isso deixa a empresa tão organizada, tão boa de se trabalhar, com método, processo claro, definido. Não é eu acho que eu vou fazer assim. Não, existe um manual, é feito desta forma. Então, a gente tem que entender que isso é um benefício e não um malefício, tá bom?
Que mais que eu coloquei aqui? Né? Então, a melhoria do ambiente de trabalho traz isso também, essa organização, e depois que você tem tudo organizado, você vai ter que o tempo inteiro fazer ajustes no caminho, mas vai se manter organizado ali, e as pessoas que estiverem dentro do processo vão continuar com essa organização, tá? Que mais que a gestão de pessoas faz? Eu coloquei aqui retenção de talentos, porque quando você tem a gestão de pessoas clara, né, você faz para si, né, você se autogerencia e você consegue gerenciar o outro, você sabe quem você não quer perder, quem você quer investir, quem você quer treinar mais, né? Quem que você não vai desperdiçar para que saia da sua empresa depois de um trabalho tão bom feito. Por quê? Para as empresas, quando a gente fala comercialmente, é muito custoso retreinar. Então, contratar certo é uma das coisas mais importantes dentro do processo de uma empresa. Por quê? Porque se você contratar errado, se você contratar com um sonho, se você contratar por uma indicação, sem checar se aquela pessoa vai ter os requisitos para cumprir aquele trabalho, você sempre tem que estar retreinando. E aí, retreinar custa caro, né? Porque os processos se perdem, as rotinas se perdem. Para o cliente que vê isso de fora, ele entende que você é incapaz e competente. Toda vez que as empresas mudam. Pensa num salão de beleza. Esse exemplo é perfeito, né? Vocês lembram que a gente ouve sempre falando, manicure é igual, fica pulando de galho em galho, né? Não para nos lugares, a depiladora não fica, o cabeleireiro não fica, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é falta de gestão. Isso é não saber contratar, não saber treinar, não saber dar as cartas do jogo, né? Isso é falta de gestão. Por quê? Porque quem vê de fora não vai pensar inicialmente, é o profissional que não é bom, que não se adaptou. E não é mesmo, né? Porque se ele não era bom e não se adaptou, ele talvez não servisse para você e você contratou. Mas ele não coube ali no seu espaço e aí fica aquele entra e sai. Quem está de fora olha e fala: Meu, lá é ruim demais, não para ninguém. E é tudo culpa da gestão mesmo, tá? Quando os lugares, as pessoas não permanecem, 90% dos casos é culpa da gestão, não é culpa do profissional, tá? Que ele não para lá. A outra coisa é a melhoria na comunicação, né? Se a gente tem uma gestão boa, a gente sabe se comunicar, a gente sabe que palavras usar, a gente sabe como envolver aquela equipe que vai trabalhar com a gente sabe o nosso ponto fraco e o que a gente precisa de ajuda, e o inverso também. Então, a comunicação toda melhora quando a gente tem gestão de pessoas clara e definida, tá? Começando pela gente. Por isso que eu falo que é importante você se conhecer como administrador, você saber o que você tolera, o que você não tolera, qual o sapo que não vai descer pela sua garganta, e cada um tem o seu, e todos estão certos, tá? Então eu uso meus exemplos, né? Que eu sou a pessoa do cumprimento do horário, do cumprimento das coisas. Tem gente que talvez não se importe tanto, que o horário não seja a coisa mais importante, e tá tudo bem. Só que eu não posso trabalhar com pessoas que não vão cumprir o horário, porque eu não vou conseguir. Isso vai ser um sapo difícil de eu engolir. Então, ou eu vou tentar e não vai dar certo, eu vou tirar, ou a pessoa sozinha vai se tirar, vai sair, né? Vai ser natural, porque não cabe no mesmo espaço. E isso serve para tudo, tá? Mas a gente tem que ter isso claro dentro da gente. Claro, como eu sou, muda, você entender como você muda o seu negócio, tá bom? Aí eu coloquei resolução de problemas. Então, se você sabe fazer uma boa gestão, você sabe gerenciar conflito quando houver, você sabe como se flexibilizar diante de conflitos entre pessoas ou entre você e uma outra pessoa. Fica tudo muito mais claro, tá? A outra coisa que eu coloquei é o desempenho financeiro, que isso é claro, se você sabe se gerir e você tem disciplina, você sabe que você precisa sentar todos os dias e olhar suas planilhas, você sabe que você precisa ver como estão as vendas, você sabe qual é a hora que você vai ter que implantar uma campanha, uma promoção, que hora você vai ter que aumentar o preço, que hora você vai ter que diminuir, porque você está envolvido disciplinarmente com aquilo, comprometido com aquilo. Então, o desempenho financeiro, ele vai ser maior mesmo. Vou trabalhar mais horas, vou trabalhar menos horas, vou aumentar o preço, não vou incluir esse produto à venda, não vou incluir, vou mudar de fornecedor, vou tirar esse custo, tudo isso faz parte. A outra parte é de adaptação e mudança. A adaptação é a palavra mais importante. Quando a gente
sabe a gestão de pessoas e a gente sabe se gerir e, portanto, gerir melhor o outro, a gente entende os perfis, né, diferentes e as dificuldades de cada pessoa, as coisas boas e também as ruins. E a gente se adapta melhor. E isso não vira sempre um embate. Acontece uma coisa difícil, grave, você tem flexibilidade, adaptação para pensar, para falar, bom, isso é assim. Por quê? Porque isso que traz é esse autoconhecimento dessa autogestão. Então, também é bastante importante, tá? Bom, e aí eu escrevi uma conclusão aqui, que depois eu vou passar no grupo para vocês, que eu coloquei o seguinte, né? Que investir na gestão de pessoas, ele resolve. E aí, lembra que nós fazemos parte da gestão de pessoas, né? A primeira gestão de pessoa que a gente faz é a nossa, né? Não adianta a gente reclamar que ninguém faz, quando você olha para você, você também não faz, né? Então, assim, quer emagrecer? Come melhor, toma água. Lembra dos pilares, eles três têm que estar em equilíbrio. Ora, um vai estar mais difícil que o outro, mas se você souber equilibrar, os três têm que estar juntos para você caminhar bem, senão você nunca vai estar bem. Se você trabalhar demais, você vai, né, sem parar, sem olhar, você vai perder a saúde, né? Se você perder a saúde, as outras coisas não vão dar certo. Se você se desfocar da parte familiar, espiritual, não cuidar também dessa parte, né, com seu marido, com seus filhos, você não vai ter cabeça boa para trabalhar, para ganhar dinheiro, ou o dinheiro vai entrar e vai sair, né? A gente tem que pensar nisso. E você tem que cuidar em ganhar dinheiro. Só que para ganhar dinheiro, os outros dois pilares também têm que estar arrumadinhos ali para você, certo? Então, assim, ó, a gestão de pessoas, ela resolve problemas para você, vou chamar de imediatos e não tão imediatos, mas com planejamento, né? Vai sempre fortalecer a estrutura que você tiver de equipe, de empresa. E se você focar o seu desenvolvimento, e eu vou repetir a frase que eu gosto de falar, você pode seguir 200 processos. Se você não tiver o entendimento que a mudança para seguir o processo que mais vai fazer efeito é a mudança do seu comportamento, porque as pessoas hoje só querem o copia e cola. Como é que faz? Tem aqui o passo a passo, que é importante e tem que existir. Mas tem que existir a mudança do seu comportamento, senão isso vai te trazer inúmeros problemas lá na frente, tá? Então, focar o seu desenvolvimento e o bem-estar de quem está com você. Se você estiver preocupado com isso, as coisas também vão fluir bem, tá? Porque empresas, né, como é o que a gente está buscando aqui no Terça ADM, é fazer com que vocês que estão sozinhas e que pensam que não precisam ter gestão de pessoas porque trabalham sozinhas, só que só vão trabalhar bem quando começarem a se gerir para poder, então, gerir uma outra pessoa, vão criar uma base muito mais sólida e um crescimento mais firme, né? Mais adequado, mais sustentável. Então, é para isso que a gente precisa da gestão de pessoas. Então, não adianta você buscar, muitas vezes, todas as outras coisas se você não estiver bem, se você não se conhecer, se você não conseguir você se gerenciar. Porque as outras coisas, elas naturalmente vão fazer o encaixe ali para você, tá? Deixa eu ver o que mais que o povo escreveu aqui. A lapada já doeu o suficiente. Aqui é só tapa na cara, gente, porque não funciona, né? De outro jeito. A gente, às vezes, eu falo fofinha muitas vezes, mas eu dou uns tapas na cara também. E os tapas na cara também servem para mim, porque quando eu não faço, quando eu não cumpro os combinados comigo, eu também falo, poxa vida, você não pode simplesmente falar e não fazer. Você tem que falar e fazer, porque senão você também não tem credibilidade com ninguém, né? Então, quando eu falo as coisas, eu falo porque eu também faço, mas eu também sei que é difícil. Eu também sei que não é tão simples assim. Só que o fato de não ser simples não muda nada da gente não precisar fazer para dar os passos que a gente quer dar. Se a gente quer dar os passos, a gente precisa fazer, precisa estruturar isso tudo, tá? A Jaque Fontoura chegou atrasada, mas com tempo. Jaquinha, Lu também mandou. Cheguei na hora do tapa de luva de pelica. Te amo, Dani, também, meus amores.
A gente precisa desses tapas, né, colega? Precisa. Eu vou dar o último tapa ainda hoje. Vou falar um negócio muito importante para vocês refletirem aí na semana, tá? Amiga do céu, eu estou vendo ela falar isso somente para mim. Não é para ninguém específico, é para todo mundo. É para todo mundo, tá? Indiquei seu curso para minha ex-chefe. Tem gente que compra meu curso pensando que eu vou falar, ai, porque você, né? Ou quando compra minha consultoria e acha que eu vou falar, ai, não, porque, nossa, seu negócio está bom. Gente, é só tapa na cara. Eu falo, quem está errado é você que não sabe fazer, você que não sabe tratar seu profissional, seu colaborador. O erro está 90% aqui. Você que decidiu empreender, então você que assume o risco. Eu acabo com a pessoa, mas a pessoa depois ela sai do lugar, entende? Isso que é importante. Preciso da Dani aqui pelo menos 5 minutos urgente. Aqui é tiro, porra de bomba. Aqui é tiro, porra de bomba, Clau. É isso aí. Dani, você é ótima. Obrigada, Filó. É fácil olhar para os outros, mas muito difícil olhar para nós mesmos. Ah, não, Dani, aguento mais não, mulher. Já deu por hoje. Pois eu vou falar agora que nós vamos encerrar essa terça DM. Olhem, entrem lá, por favor, depois no Insta da Serapura Oficial. Vejam a votação. Neste momento, vamos ver como é que está essa votação. Vou falar de novo para vocês. Foi colocado ontem à noite. Qual é a maior dificuldade na administração da sua empresa? 43% das pessoas colocaram gestão financeira. Depois a outra opção era a gestão de pessoas. Nenhuma pessoa votou. Depois, processos e rotinas, com 29%, e depois, o equilíbrio entre empresa e família, 28%. Ou seja, a maior parte das pessoas estão equivocadas, tá? Não é o mais difícil aqui é a gestão de pessoas, porque a gente não sabe melhorar o nosso comportamento. A gente volta para os hábitos mais horríveis que a gente tem no primeiro tropeço que a gente dá. A gente quer desistir de tudo, a gente não quer fazer, e quem que dá certo? Quem não para. Se você não parar de fazer, de construir, não tem como você dar errado. Porque a maioria não vai parar. Se é um trabalho que qualquer pessoa é capaz, e todos nós somos capazes de fazer tudo, basta que a gente se estruture, certo? Porque a gente tem a mesma capacidade como ser humano. Então, basta que a gente não pare e que todo dia a gente melhore um pouquinho. Se todo dia a gente fizer isso e resolver um problema por dia, diminuir uma coisa por dia e saber claramente quais são os nossos objetivos, é só fatiar o boi, né? A gente vai pegar. Nunca a gente vai pensar, eu quero perder 10 quilos e vai trabalhar com os 10 quilos. A gente vai pensar, eu quero perder os 10 quilos. Mas hoje, dia 9/7, eu vou me propor até 9/8 a perder 500 gramas. E eu vou trabalhar nisso. E eu vou pensar, somente hoje eu não vou comer nada doce. Se você pensar na sua cabeça, eu vou ficar 30 dias sem doce, acabou, você vai se sabotar. Porque principalmente se você gostar de doce. Se você não gostar como eu, você não vai ter problema nenhum. Mas eu por exemplo, eu não gosto de doce, mas eu sou enlouquecida com massa. Então, meu problema de peso não é com doce, é com massa, né? É com pão não muito, mas massa, outras massas, pizza, coxinha, quiche. Então, o que acontece? Se eu falar, vou ficar 30 dias sem comer, eu já morro hoje. Eu já falo não, então eu falo assim, hoje eu não vou comer nada dessas coisas. Eu vou fazer uma alimentaçãozinha mais com legumes, né, com proteínas, mas hoje eu não vou comer isso. Aí quando eu passei o dia de hoje, eu falo, consegui um dia. Agora eu vou ficar mais um dia sem fazer, sem comer. Daqui a pouco eu vou ficar mais um, e aí eu vou diminuindo. Ah, chegou no final de semana, eu trabalhei bastante, eu me comportei, eu vou me dar uma pizza no final de semana de presente. E eu vou comer bem saborosamente, bem lentamente, bem assim, mordidinha, para pensar, ai, que recompensa, eu mereço, meu Deus, muito obrigada, porque eu fui maravilhosa durante essa semana. Então, eu mereço essa recompensa. Mas segunda-feira tá aí, segunda-feira eu começo de novo e eu vou evitar comer esse tipo de coisa.
Ah, aconteceu alguma coisa, eu estou na rua, mas eu vou procurar o lugar que melhor me atenda na parte de comida, ou então eu vou substituir por uma fruta. Se eu não pensar assim, eu também não vou conseguir, tá bom? Bom, a nossa enquete é a mesma, são 6 votos ainda para a parte financeira, tá? 50% das pessoas ainda escolheram que é o financeiro. Depois vocês vão lá votar e eu vou passando os resultados depois. Vamos para a última reflexão do dia para a gente fechar o dia de hoje e pensar já na próxima terça DM? Segue a regra AA com a Dani KKK. Apanha, aprende e agradece. Boa essa, hein, Isa? Boa essa. Eita, tô viva. Ai, meu Deus. Olha só, vou falar uma coisa que eu ouvi ontem muitas vezes, e se as minhas embaixadoras estão aqui, né, e elas assistiram ontem todo o nosso encontro, que foi um até logo para as meninas queridas e as minhas primeiras 9 embaixadoras, eu ouvi muito durante a noite de ontem assim: Dani, obrigada por não ter desistido de mim. Vocês lembram dessa frase? Quantas das meninas disseram isso? Dani, obrigada por não ter desistido de mim. Vocês não ouviram isso? Contem aí, meninas, por favor. Quero que vocês digam eu, por emoção ontem. Foi muito, muito legal o nosso encontro, nosso último encontro com as 21. 9 meninas se despedem oficialmente amanhã, né? O último dia de contrato é amanhã. Mas eu ouvi muitas vezes e eu dormi com esse eco na minha cabeça. Muito obrigada por não ter desistido de mim, muito obrigada por não ter desistido de mim, muito obrigada por não ter desistido de mim. E a minha reflexão e a minha resposta hoje, depois de ter, né, dormido com tudo isso na minha cabeça, foi: eu não desisti de você. Quem desistiu de você foi você mesma. Então, ninguém tem que desistir da gente ou não. A única pessoa que não pode desistir da gente somos nós. Então, lembrem-se, a administração é sempre da porta para dentro, é o nosso comportamento. Se é a nossa empresa, somos nós, né? Mudem o foco de olhar para fora, de dar palco para o outro, para outra pessoa, de dar visibilidade para coisas que vão atrapalhar o seu dia a dia, o seu crescimento, que não acrescentam em nada para você, e muda isso no jogo do dia a dia. Então, ninguém tem que desistir de vocês, ninguém vai desistir de vocês, porque o grande problema não é quando alguém desiste de vocês, é quando vocês mesmas desistem de vocês e desistem de trilhar esse caminho, tá bom? Um beijo imenso, imenso para vocês. Uma terça-feira, apesar de chuvosa aqui em São Paulo e um frio lascado, que seja uma terça muito incrível, uma semana ultramente próspera, muito abençoada, tá? Vamos cuidar desses 3 pilares que são o nosso corpo e a nossa mente, né? Parte física, saúde mental, saúde espiritual. Vamos cuidar do pilar da nossa família, dos nossos amigos, das relações que a gente precisa manter com as pessoas, né? E com quem a gente encontrar aí no caminho, mas essa relação familiar, né? A parte de relacionamentos. E vamos cuidar do nosso financeiro, né? E o financeiro envolve ter um trabalho que a gente goste, né? O dinheiro vai ser uma consequência fazendo uma coisa que a gente quer, que a gente gosta, que a gente tem prazer de fazer, mas não vamos trabalhar com a ilusão e com o véu. A gente precisa de comportamentos de sentar, de estudar, de fazer, de pôr à prova, de tentar, de errar, de fazer de novo, e aí a gente vai todo dia se desafiando a só por hoje não fazer alguma coisa que a gente sabe que vai nos fazer mal daqui para frente. Vamos ter comportamento de formiga e não comportamento de cigarra, tá bom? Um beijo enorme, boa semana e a gente se vê terça-feira que vem aqui ao vivo, 3 horas da tarde no YouTube. Beijão!